Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente muitos de vocês já devem ter visto aí pelas redes sociais, mas eu vi na semana retrasada, só que eu não tive tempo de gravar esse vídeo pra nós. É um assunto que pra mim é polêmico, além de ser polêmico, é preocupante. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que vocês fizessem a inscrição no canal, desse o like, compartilhe esse vídeo, porque quanto mais compartilhar, mais informações as pessoas terão. E eu tenho um e-mail na descrição do canal, no qual você pode mandar algum relato, você pode mandar uma história no qual que você queira que seja contada aqui no nosso canal. Até mesmo porque o meu canal, ele é para vários segmentos. Eu dou aqui várias informações. Não é apenas um único assunto em específico, tá bom? Então eu aguardo o seu e-mail e as inscrições de vocês no canal e compartilhe o vídeo e dê o like. Vamos ao assunto, que me deixou, assim, extremamente horrorizada. Pessoal, na minha infância, eu sempre brinquei na rua, brinquei de boneca, né? Carrinho de rolemã, ó, que delícia! Carrinho de rolemã, amarelinha, pega-pega, esconde-esconde. E a gente ouvia, claro, porque eu sou da década de 1985, né? Da década de 1980. Então, na verdade, a gente ouvia, né, quando a gente era pequeno, a gente ouvia a palavra roleta russa. Mas até então, a gente não sabia o que era, porque a gente ouvia isso da boca de adultos, né, roleta russa. Aí, tudo bem, até que um ponto a gente ia crescendo, a curiosidade aumentando, e a gente perguntava para os nossos pais o que significava roleta russa. E eles explicavam, né, pelo menos a minha mãe me explicava o que era. Gente, roleta russa na minha época, na época da minha mãe, isso daí era uma brincadeira com arma. Aliás, não vamos nem chamar de brincadeira, né? Porque arma não se brinca. A gente não brinca com arma, né? Inclusive, vocês podem até estar me chamando aí nesse exato momento de talvez uma extremista. Meu filho, ele não tem arma. Meu filho de 7 anos, ele não tem arma, ele não tem brinquedo de arma. E eu proíbo qualquer pessoa de dar um brinquedo de arma para uma criança de 7 anos. Ele tem N brinquedos, N possibilidades de brincadeiras que ele pode fazer. Para que eu tenho que incentivá-lo com uma arma? Ele sabe que a arma serve para duas coisas, ou para a polícia ou para o bandido, certo? Claro, e para cidadãos de bem que têm as armas legalizadas, no qual eu acho muito perigoso, mas não critico quem tem a sua legalizada, tá? Que tenha feito curso de tiro, para sua autodefesa. Não julgo, mas cada um. Porque no momento, né, da circunstância, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Para quem tem arma em casa. Então, a gente sabe que a arma é para duas circunstâncias, ou polícia ou bandido. Vamos falar o português claro e correto aqui. Então, na minha época de, né, criança, adolescência, eu sabia que a roleta russa era isso. Era uma brincadeira de arma entre adultos, no qual, repito, não é brincadeira. Pra mim é uma tremenda estupidez. Aí, passando nas redes sociais esses dias, eu vi a tal da brincadeira da roleta russa. Aí eu falei, meu Deus, esses jovens fazendo brincadeira de roleta russa. Entrei na matéria, li a matéria. Senhor da Glória. Sério, gente. Na hora que eu comecei a ver a matéria, ler a matéria, falando que eles estavam numa festa, esses adolescentes de 13, 14 anos,
de uma escola particular. Gente, não importa se a escola é particular, se a escola é pública, se estão no ensino médio, se estão no fundamental, se estão na faculdade. Não importa. Aí, na escola, né, na escola privada, estavam numa festa e aí fizeram aquela cadeira, né, aquela fileira de meninos sentados e aí aquela fileira de meninas lá em pé, até que um membro dos meninos subissem e as garotas ficavam sentando em cima de cada menino, até no qual uma acabou ficando grávida. Ai, gente, por favor, que mundo que a gente tá? Sinceramente, que mundo que nós estamos? Quando eu li aquilo, eu já imaginei o meu filho naquela cena. Porque é impossível um pai e uma mãe de bens, de cabeça esclarecida, não se pôr naquela posição. Meu filho, né? Minha filha. Então, gente, vamos ficar de olho nos nossos filhos. Vamos conversar com os nossos filhos. Esse tipo de coisa não é brincadeira. Quer entrar na ativa, né? Na parte sexual? Quer começar a vida sexual? Gente, vamos chamar eles pro nosso lado. Eu sei que é difícil. Vamos chamar eles pro nosso lado. Vamos explicar. Olha, se você já estiver querendo, né, entrar na vida sexual, a gente precisa procurar um médico, precisa se prevenir. Isso tanto pro menino quanto pra menina, tá? Não é só um menino, não, tá? Não é aquele negócio que quem tem seus bode que amarre. Não. Quem tem suas cabritas, como dizia antigamente, também amarre, né? Porque vamos combinar que os dois sexos aí estão bem avançadinhos para a idade que se tem, né? Pelo menos isso na minha opinião, tá, gente? Eu sou meia reservada com essa parte, assim, porque eu acho muito avançado como eu posso dizer pra vocês, essa entrada na vida sexual com uma idade de 13 anos, 14 anos. Eu acho isso muito avançado, tá? Sinceramente, pra mim, mãe, eu não consigo nem imaginar meu filho entrando numa vida sexual tão novo assim. Mas, se for o caso, eu vou ter que chegar, conversar com ele, conversar com a garota, com a mãe da garota, e vamos pro médico, e vamos na prevenção, porque assim, gente, mas ficou grávida. Tudo bem, ficou grávida. Antes uma gravidez do que uma doença. Tudo bem, antes uma gravidez do que uma doença. Só que vamos lá. Primeiro ponto, ela e ele acabaram com a vida deles, por quê? Porque vai ter uma criança para cuidar. Na verdade, não vão ser eles que irão cuidar. Quem irão cuidar serão os avós, correto? Mas, de fato, a vida deles acabaram. Segundo, são crianças cuidando de crianças, né? Terceiro, eles ainda têm uma vida toda pela frente para estudo, para conquistas, para viajar, para se divertir. Para que filho tão cedo? Para que entrar na vida sexual tão cedo? Sendo que tem tantas coisas ainda importantes para serem feitas. Não acabaram nem o ensino médio ainda, gente. Não acabaram nem o ensino médio. Olha, com 25 anos, eu e meu esposo, a gente já tinha nosso apartamento comprado. A gente já tinha terminado faculdade. Estávamos ali na batalha, pagando apartamento. Depois estávamos na batalha de pagando um carro.
E aí, meu filho só veio ao mundo quando eu tinha 33 anos. Quando eu já tava, em aspas, financeiramente bem para ter uma criança. Com 33 anos. E também, ou era naquela hora, ou não era mais. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, mais difícil fica pra mulher ser mãe. Então, também, ou era naquela hora, ou também não era mais. Então, com 33 anos, eu tive meu filho. Só que eu fiz tudo numa sequência, eu e meu esposo. A gente não foi atropelando as coisas. Aí, voltando, tá, é só uma gravidez. Gente, não é só uma gravidez. Vai saber quantas vezes já fizeram isso? Com quantas garotas, com quantos garotos, e passa-se doenças. Tá entendendo o grau da coisa? A gravidade da coisa? Gente, se pra vocês isso não é grave, então pra mim o mundo pode explodir, porque eu não consigo ver isso como não gravidade. Desculpem. E assim, quem é responsável por isso? Ah, é o pai que não vê, a mãe que não vê, a escola. Não, os responsáveis são eles mesmos. Sabe por quê? Porque ninguém faz o que não quer. Ninguém faz o que não quer. Eu já fui adolescente e eu nunca precisei fazer algo que eu não quisesse. Eu sempre fiz algo que eu sempre quis. Só que assim, eu sempre fui orientada pela minha mãe o caminho certo e o caminho errado. E minha mãe sempre falou a seguinte frase pra mim que eu não esqueço uma palavra. E eu vou repetir aqui pra vocês. Se você ficar grávida, sendo abaixo de 18 anos, menor de 18 anos, eu não olho o seu filho, eu não irei olhar neto, criar neto. Você vai acordar cedo, vai colocar o seu filho numa creche e você vai trabalhar e criar o seu filho. Essa frase da minha mãe nunca saiu da minha cabeça. Claro, dava uns beijinhos aqui, dava uns beijinhos ali, como qualquer adolescente, né? Quando saía na balada. Mas, gente, eu não entrei na vida sexual cedo. Não entrei. Porque essa frase da minha mãe, ela ficava tanto assim na minha cabeça, que ela falava, você tem mais coisas da sua vida para se preocupar do que vir uma criança. Uma criança, né, não é ainda certo na idade que você tem. E de fato, não é certo. Nem se eu fosse maior de 18 anos. Ainda não seria certo ter uma criança sem estar com uma vida estruturada. Então, tem adolescente me assistindo aí? Tem. Meu amor, não faz isso com a sua vida. Jovem, não faz isso com a sua vida. Vamos estudar, tem tantos cursos gratuitos para serem feitos. Vamos trabalhar, vamos criar vida financeira própria. Vamos fazer isso. Tem tantos cursos gratuitos aí. Se você entrar no site de Harvard, gente, na faculdade de Harvard, tem tantos cursos gratuitos para serem feitos. Até aqui mesmo, em sites brasileiros, tem tantos cursos gratuitos para ser feito. Na Fundação Itaú, Fundação Bradesco, tem tantos. É só querer. Vai trabalhar de jovem aprendiz. Vai trabalhar de qualquer coisa aí, honestamente, para você começar a sua vida financeira. Vai estudar, vai fazer faculdade. Ah, mas faculdade não quer dizer que eu vou ter um bom emprego. Não quer dizer que você vai ter um bom emprego. Mas você está agregando conhecimento. E o conhecimento ninguém tira de você. E a faculdade também, ela é importante para você entrar numa empresa grande, se é um objetivo da sua vida. Entendeu? Ela é importante. Eu, por exemplo, tenho 2 faculdades, meu esposo tem 3 faculdades, a gente trabalha. Eu tô fazendo esse canal porque eu quero me conectar com vocês.
Porque eu vejo tanta coisa aqui fora que eu falo assim, eu até comento com meu esposo e com a minha mãe. Eu falo assim, a gente vai morrer e não vai ver de tudo nessa vida. Gente, pode acreditar, a gente vai morrer e não vai ver de tudo nessa vida. Então, pais, vamos ser totalmente abertos com nossos filhos. Vamos conversar sobre tudo. Droga, sexo, amizade, tudo. Uma outra coisa que minha mãe me falava e também não sai da minha cabeça, quando eu saía pra balada, essas coisas. Você pegou uma bebida, beba até o fim, não largue o copo. Se você deixar em cima da mesa e ainda tiver líquido e for ao banheiro, quando você voltar, você não beba mais. Você peça outra. Por quê? Gente, podem colocar o Boa Noite Cinderela dentro, podem drogar a sua bebida. Não beba nada do copo dos outros. Podem drogar você. E aí sabe-se lá Deus o que acontece com vocês. Gente, a gente tem tráfico humano, tem estupro, a gente tem tanta coisa nesse mundo que pessoas perversas podem fazer com vocês, jovens, com vocês, adolescentes. Então, se atentem para onde vocês vão, com quem vocês andam, para não destruir a vida de vocês. Agora me fala, o que vai ser dessa menina de 13 anos? O que vai ser desse rapaz de 14 anos, 13 anos? Que, independente da idade que seja. Crianças cuidando de crianças. Gente, por isso que a gente tá vivendo no mundo que a gente tá. Filho é coisa séria. Eu já falei aqui em outro vídeo. Eu nunca achei que fosse tão difícil educar um ser humano. Gente, eu não tô falando de parte só financeira, não. Eu tô falando da parte de educar. E a parte de educar, ela é a mais importante dessa vida. É a mais importante. Porque a gente precisa criar pessoas com ética, com caráter, com moral. E aquilo, cada escolha tem a sua consequência. Escolha a consequência, escolha a consequência. É isso na vida. Se você faz coisa errada, você vai colher coisa que não agrada a Deus e a ninguém. Já começa por aí. Se você planta o certo, você vai colher o certo. Pode ser demorado? Pode ser demorado, mas também pode ser rápido. Então nunca se esqueça, cada ação tem a sua consequência. Toda ação na nossa vida, sendo boa ou sendo ruim, ela tem a sua consequência. E isso é em todos os campos da nossa vida, tá, gente? Todos os campos da nossa vida. Não se esqueça disso. Então, pelo amor de Deus, jovens, estudem. Tem tantas profissões que daqui a 10, 15, 20 anos vão estar praticamente escassas. Como, por exemplo, uma coisa tão simples, professor, que é uma das profissões mais importantes da vida. São pessoas que nos ensinam. Pra mim, professor, vinha depois dos meus pais. Juro pra vocês. Na minha época, pra muita gente, professor vinha depois dos pais. Professor era quase pai e mãe. E ai de mim se eu chegasse na escola, em casa, com reclamação, que eu faltei com respeito com o professor. Eu tenho muito orgulho da aluna que eu fui. Porque, assim, minha mãe nunca foi chamada na escola. As minhas notas, claro, nem todas as matérias foram as melhores, mas tinha notas boas. Tirando exata, né, que eu não sou muito boa em exata. Mas, enfim, as minhas notas eram boas, nunca repeti de ano. Então, assim, gente, estudem. É a melhor coisa que vocês têm pra fazer. Ah, é bom sair? Gente, show de bola sair.
É bom passear? Show de bola. Todo mundo merece sair, todo mundo merece passear, todo mundo merece curtir a vida. Mas vamos curtir com responsabilidade. Pai, vamos dar a liberdade, não a libertinagem. Vejam a diferença, liberdade e não libertinagem. Lembre-se da hierarquia da sua casa. A hierarquia da sua casa é você e sua esposa, pai e mãe. Não é filho, a hierarquia da casa. Então, vamos rever aí o jeito que a gente está criando os filhos, se estamos conversando de acordo com o que temos que conversar, temos que ser francos. Se nós, pais, não formos francos com os nossos filhos, dar a responsabilidade para eles, vai ser sempre esse tipo de matéria que a gente vai ver. Sempre. O meu pequeno aqui, eu já tenho uns papos meio pesados com ele já pela idade que ele tem de 7 anos. E não escondo, não. Não escondo. E mais pra frente, daqui pra frente, vai ser sempre papos mais pesados, mais puxados. Porque ele precisa entender que tudo tem a idade certa pra ser feita nessa vida. Então, pensem um pouquinho antes de vocês fazerem qualquer coisa. Criançada, jovens, adolescentes. Pensa um pouquinho, conversem com seus pais. Pai e mãe não é inimigo, não. Quem quer o melhor pra vocês nesse mundo, vocês podem ter certeza, é o pai e a mãe de vocês. São as primeiras pessoas dessa vida que querem o melhor pra vocês, filhos. Então, conversem com seus pais. Mesmo que vocês tenham vergonha, conversem. Um papo hoje, um papo amanhã, quando vocês forem vendo, a vergonha vai passando e vocês vão estar conversando sobre tudo. E o mais importante é o diálogo. Sem diálogo, gente, não se chega a lugar algum. Aí vocês só cometem erros, quem paga por esses erros muitas vezes também são os pais, são vocês. A criança que não tem nada a ver, que não pediu pra vir pro mundo. E é isso, e vocês perdem tantas oportunidades da vida de vocês, tanto profissional, tanto quanto viajar por esse mundo, conhecer esse mundo, né? Então, pensa um pouquinho. A gente tem a cabeça, ó, o cérebro, para raciocinar. Então vamos colocar ele mais em prática antes de sair fazendo tudo que acha que tem direito de fazer, e não é tudo que tem direito de ser feito. Entenderam? Não é tudo nessa vida que a gente tem direito de fazer. E vocês sabem mais ou menos do que eu tô falando, né? Eu nunca precisei me divertir usando droga. Eu nunca precisei me divertir ficando bêbada. Gente, nunca. Aliás, isso é horrível, né? Isso é horrível. Precisar desses tipos de coisa pra se divertir. É impossível que você não consiga se divertir com seus amigos numa conversa bacana, numa forma natural, que vocês precisem estarem bêbados ou drogados para estarem se divertindo. Gente, não caiam nessa. Droga, álcool, elas só servem para duas coisas: para acabar com a vida de vocês adolescentes. E automaticamente vocês acabam também com a vida dos pais de vocês. Então, vão estudar. Procura lá a faculdade de Harvard, vai lá aprender a fazer os cursos. Entra aqui nos outros sites também brasileiros, tem algumas faculdades brasileiras também que tem cursos gratuitos. Vão fazendo, vão aprendendo, vão preenchendo a cabeça de vocês com coisas úteis. Pegam livros, leiam. Leiam. A melhor coisa que tem, ler, aumentar o vocabulário de vocês.
Se eu sair na rua e perguntar pra alguém o significado de alguma palavra aí, eu te garanto que não vão saber. Pra algum jovem aí, te garanto que não vão saber. Por exemplo, qual que é a primeira pessoa do plural? Provavelmente não vão saber me explicar isso. Mas se eu perguntar de uma música de fulano, beltrana, tem na ponta da língua pra dar. Então, gente, vamos raciocinar um pouquinho mais, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E eu espero que logo mais também a gente tenha a resposta do Ismael, hein? Tô ansiosa por essa resposta, gente. Muito ansiosa. Assim que eu tiver, eu faço um novo vídeo pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem.